tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Abra a palavra de Deus, Tiago 5, versos 17 e 18. E depois você deixa a tua Bíblia em 1 Reis 17. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tiago 5, 17 e 18. Amém? A palavra diz assim, irmãos: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva. A terra produziu os seus frutos. Pode tomar o seu assento, irmãos. Essa escritura, Tiago, quando ele fala sobre uma oração de fé, ele dá exemplo de Elias, justamente lá no capítulo 17 de 1 Reis, quando há seca em Israel. E é interessante, eu quis ler esse versículo porque a Bíblia relata que Elias era humano como nós. Não tem diferença, irmãos. Você vai falar, puxa, eu oro, não acontece nada. Acontece, irmãos, porque com Elias aconteceu. Pode deixar o retorno do jeito que estava, por favor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No capítulo 17, a gente vê a viúva de Sarepta, né? Vou ler só um versículo e depois nós vamos destrinchá-lo. Aonde a palavra de Deus diz assim: Elias, porém, no versículo 13, Elias, porém, lhes disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-o para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até os dias em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Quando você olha para esse texto, eu não combinei nada com a Vânia, viu, irmãos? Nós vamos falar do Deus da provisão e do Deus de conserto. E é primordial que a gente compreenda, quando nós temos Deus do nosso lado, as coisas acontecem. A gente olha para esse capítulo, Elias ele é levantado pelo Senhor para confrontar Acabe. Se você vai lá no capítulo 16, no verso 29 ao 31, Acabe, ele acaba se casando com Jezabel, e essa mulher traz para Israel e para dentro da sua casa adoração a Baal. E ele passa a prestar culto a Baal e adorá-lo, irmãos, se ajoelhar diante desse Deus, mesmo conhecendo o Deus de Israel. Quando nós olhamos para Deus nesse momento, e Deus fala que ele reprova a conduta de Acabe, o que acontece? Elias é levantado pelo Senhor. E a primeira ordem que ele decreta sobre a vida de Acabe, ele fala no capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmão, você tem essa ousadia? Porque ele não falou sobre a palavra do Senhor, ele falou sobre a minha palavra. É como se o Marcelo orasse agora: eu vou orar e a chuva vai cessar. Não vai chover durante 3 anos. Esse homem, ele foi ousado, irmãos. E o primeiro ministério que eu queria falar sobre a vida de Elias é a oração. Nós falamos aqui muitas vezes que nós podemos orar ao Senhor, podemos clamar ao Senhor, precisamos interceder ao Senhor, mas nós não temos esse hábito, irmãos. Nós sabemos qual é a consequência de uma oração e muitas vezes nós não a praticamos. Nós normalmente negligenciamos o ministério que Deus colocou sobre as nossas vidas. Quando nós oramos,
não é que o céu se abre, é que Deus se alegra com o nosso coração. Ele vasculha o nosso coração. Ele quer que nós estejamos próximos, irmãos. Estava no início do culto conversando com o Coel, eu falei, quando você ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você pega a sua Bíblia, lê de segunda a domingo, você faz pelo menos um jejum na semana, você chega no domingo aqui, você está queimando, irmão. Seu altar está pegando fogo, você quer falar de Jesus, você quer falar de cura, você quer falar de salvação, quem tem aí para salvar? Para quem eu preciso falar de Jesus? Tem visita, irmão? O pastor tem alguma visita essa semana? Tem algum velório? Porque velório também faz parte da nossa vida, irmãos. E é onde nós meditamos melhor sobre aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Essa mulher, a viúva de Sarepta, quando a gente começa lá no versículo 7, fala assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Olha aí a oração sendo respondida, irmãos. Verso 8, então a palavra do Senhor veio a Elias. Foi qualquer palavra? Não foi. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha só, irmãos, quando Deus tem o propósito na vida de um homem e de uma mulher, Ele dá ordem a pessoas para te ajudar. Ai, mas como é que vai funcionar esse mês? Irmãos, Ele vai dar ordem para alguém, e alguém vai te suprir. Você pode não acreditar nisso. O que a Vânia falou foi interessante, irmãos. Quando ela falou da ideia, vamos vender Marmitex, eu já vendia Marmitex no passado. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando ela falou, estou dentro. Está aprovada essa ideia, gosto disso. Eu saí de casa, irmão, isso ela falou numa segunda, quando eu tive a quimioterapia, na terça-feira, mesmo com a bombinha aqui do lado, eu fui para a Rua do Açaí, na Rua Manilha, aqui no Carrão. Eu fui atrás de um isopor onde cabia pelo menos umas 20 Marmitex, irmãos. Eu ainda não tinha nenhum pedido, eu ainda não tinha nada declarado, a gente não tinha feito nenhuma propaganda ainda, mas eu comprei um isopor que cabia 24 Marmitex, irmãos. E ele anda na Fiorina para cima e para baixo, graças a Deus. Por quê? Porque Deus dá ordem a pessoas para que elas possam prover aquilo que você está precisando. Às vezes nós nos colocamos numa situação de coitado, ou então de apreensivo, e meu Deus, o que vai acontecer lá na frente? Precisamos parar com essa ansiedade, precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. Ele levantou Elias, mas Elias tinha um propósito sobre a vida dele. Você tem convicção que Deus tem um propósito sobre a sua vida? Você compreende que a sua vida não é em vão nessa terra? Que Ele tem um plano, um projeto, para que você o execute, por mais que você não acredite? Você precisa ter fé, irmãos. Nós só conseguimos alcançar algumas coisas com Deus, não de Deus, quando nós exercitamos a nossa fé. Esse homem tinha um propósito sobre a vida dele, mas ele ainda não sabia qual era. E quando ele chega aqui, você olha no versículo 10, diz assim, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Irmão, olha só a generosidade dessa mulher. Nós vamos continuar a história e você vai ver que ela não tinha mais nada. Mas mesmo no momento difícil, mesmo numa situação contrária, ela foi generosa. Você consegue ser generoso, irmão, quando você não tem nada? Você consegue ser generoso quando o seu celeiro está vazio? Você consegue ser generoso quando você não tem perspectiva do futuro que está à sua frente? Porque Paulo, ele fala algo tremendo para nós, em Filipenses, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão adiante de mim, e prossigo para o alvo,
Para onde você está prosseguindo, irmão? Para onde você está caminhando? O que você está fazendo para que algo aconteça na sua vida de diferente? Porque, irmão, uma coisa eu aprendi nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. E eu não falo que é um momento difícil, na realidade é um momento de aprendizado. Você precisa ter algo muito importante com Deus: posicionamento. As pessoas muitas vezes não alcançam objetivos na sua vida porque elas não se posicionam, irmãos. Se eu não tivesse me posicionado, vamos fazer uma marmitex, se eu fosse contrário, eu falei, meu, isso não dá certo não. Não, irmão, estou morando pouco, pelo amor de Deus, isso não funciona. Eu já tentei no passado. Não, irmãos, nós temos que se posicionar e a gente ampliar aquilo que Deus já entregou para nós. Ele vai ordenar pessoas para que gerem provisão na sua vida? Sim, mas qual é a sua posição? Qual é o seu relacionamento com Deus em relação a tudo que está acontecendo? Nós precisamos compreender que Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, sim ou não? Mas nós também precisamos entender qual é a nossa posição, qual é o nosso posicionamento. Porque se você quer algo diferente na sua vida, você precisa fazer algo diferente na sua caminhada, irmãos. Se a gente não tivesse feito, se posicionado, tivesse angariado essa questão e colocado em prática, nós não teríamos o que nós estamos alcançando hoje. E faz só 15 dias, irmãos, 15 dias de posicionamento. A história já está mudando, eu já vejo uma nova perspectiva de vida. Eu venho com dor, eu fui no carro buscar minha cinta, que eu estou que nem gestante. Botei a cintinha aqui para ficar menos com dor, e estou aqui, irmãos. Por quê? Porque eu preciso me posicionar com Deus. Não é com pessoas. O que as pessoas pensam ao meu respeito, pouco me importa, irmãos. Agora, o que Deus pensa de mim, isso importa. O legado que Acabe deixou no capítulo 16 foi péssimo. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Eu quero fazer o bem aos olhos do meu Deus. Temos que ter essa convicção, irmãos. Essa mulher, ela foi generosa num momento difícil da vida dela. No momento onde ela falou assim, olha, o que nós vamos ler a seguir. Não tenho nada. O que eu tenho para te oferecer? Ela podia até falar assim, posso orar por você, irmão. Mas nem isso. Ela simplesmente atendeu o que esse homem falou. Ela foi buscar a água, irmãos. E ele ainda, você vai falar que profeta abusado. Me traz um pedaço de bolo, aí um pão também. Ela já não tinha nada. E ele ainda quer comer. A palavra continua assim, irmãos, versículo 12. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Olha isso, irmãos. Ela já tinha uma convicção. Olha o posicionamento dela como é contrário ao que Deus espera. Ela falou assim, já que eu vou morrer mesmo, vou fazer esse bolinho aqui, essa farinha, esse azeite, e acabou para mim. Não tem mais jeito. Quantos de nós pensamos assim, irmãos? No primeiro mês que eu cheguei na minha casa, que eu não conseguia andar e que eu fiquei de cama por mais de 20 dias, eu falei assim, e agora? Antes eu dirigia, antes eu descia, pegava Isabel no colo, levava para a cama, e agora? O que vai ser de mim? Querendo ou não, você se cobre, irmãos. E nós somos como essa mulher. Eu não tenho nada. O que eu posso fazer? Mas há uma lição aqui, irmãos. Essa mulher, ela expressou o coração dela para o profeta. Ela falou, olha, eu juro pelo Senhor, a minha situação hoje é essa. Quando você está passando por uma dificuldade, em primeiro lugar, para quem você expressa o seu coração? Você consegue ser franco como essa mulher foi? Ela simplesmente despejou, falou, a minha situação é essa. Sabe, irmãos, é muito fácil quando a gente chega aqui no domingo e a gente se vê. É ou não é? E aí, irmão, como é que tá? Estou bem, tudo ótimo.
Que nem a outra mulher lá, como é que você está? O filho morto lá no quarto em cima, vai tudo bem. Nós somos assim, irmãos. Só que muitas vezes não vai bem coisíssima nenhuma. E é momento da gente expressar o nosso coração. É o momento da gente falar como ela falou, olha, Elias, está nada bem na minha casa, não tem comida, não tenho perspectiva de vida, eu vou fazer o que eu tenho aqui para morrer, junto com o meu filho. Sinal que a herança que ela tinha, porque viúva naquela época, irmão, ela não herdava nada, quem herdava era o filho. Se ela tinha uma casa, é porque o filho dela estava com ela. Olha só que desafio essa mulher tinha. Mas ela, quando ela expressa o coração, Deus também ouve. Não é só o profeta que escuta. Nós temos que ter essa convicção, irmãos. Está com dificuldade? Escolhe alguém que ame a Deus mais do que você. Expressa o seu coração. Se abre. Sabe, joga fora todo o lixo. Quando você abre o seu coração, quando você expressa o seu coração, seja pecado ou não, seja dificuldade ou não, o céu se abre e o refrigério vem para dentro de você. O peso, aquele fardo, vai embora, irmão. Mas se a gente não fala, se a gente guarda, cientificamente, trazemos doenças para nós mesmos, para o nosso corpo, enfermidades. Quem garante que o câncer que eu tive não foi porque eu guardei tantas coisas no meu coração? Eu já falava, irmão, agora então, meu Deus. Se tiver do lado, vai ouvir, irmão. Estou aqui, vou entregar tudo agora. Porque, irmãos, nós precisamos ter comunhão. A nave da igreja, quando nós falamos nesse termo, não é para virmos na igreja e termos uma comunhão uns com os outros. Eu acho interessante, quando acaba o culto, irmão, tem irmão que, cadê o irmão? Ih, já foi. Que raio de comunhão é essa, irmão? Não estou criticando. Às vezes você tem uma dificuldade, às vezes você precisa ir embora, às vezes, era o caso da Vânia, muitas vezes tinha que ir embora, porque eu estava ruim em casa, precisava me auxiliar. Graças a Deus hoje estou melhor. Mas aproveita o momento que você tem na igreja, irmãos. Muitas vezes você vai vir para cá uma vez por semana. Às vezes você não consegue estar no discipular, você não consegue estar no culto da quinta, não consegue estar no discipular da quarta. Às vezes você vai vir só no domingo, e no domingo você não aproveita. Pega o irmão de orelha e despeja em cima dele, irmão. Fala do teu coração. Expressa aquilo que Deus pode ouvir e te atender. Porque olha só o que acontece. Elias responde no 13 que nós lemos no início. Elias, porém, lhe disse, não temas, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você confia, irmão? Porque aqui ele fala, a primeira frase, eu gosto na João Ferreira de Almeida, que ele fala, não temas. E ele pede para ela fazer, ela se propõe a fazer, ela se posiciona, e quando ela faz, a confiança que ela depositou no profeta e em Deus, acontece na vida dela. A confiança em Deus é tudo, irmãos. Muitas vezes, quando você está apreensivo, se entrega ao Senhor. Puxa, o pastor não atende o celular, o Cauê, meu Deus, o Luiz, seu Luiz também não, que eu vou falar com quem? Com Deus. É Ele que vai te ouvir, é Ele que vai te atender, é Ele que vai te responder, é Ele que vai suprir a sua necessidade, irmãos. Muitas vezes nós, como homens, não temos condições de alcançar o seu coração, mas Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Aonde você estiver, Ele vai estar. Mas o irmãozinho está orando lá, Deus está com ele, mas Ele está contigo também. É uma questão de confiança, é uma questão de reconhecer o Deus que você serve. Quando você vai para o versículo 15, olha só que tremendo. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou pouco tempo. É isso aí que está escrito, irmão? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo
para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? O profeta, ele teve o seu valor até um determinado momento, mas aqui Deus entra e fala, ele falou, mas a palavra era minha. Eu determinei no coração dele, eu falei a ele. Imagina, irmão, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ela foi lá, abriu o armário, pegou a farinha, pegou o azeite, fez um pequeno bolo. Fechou. Dia seguinte, abriu o armário, mas não era para ter farinha. Tinha farinha, tinha azeite. De novo, isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, na quinta, no mês seguinte, no ano seguinte, porque durou essa seca 3 anos e meio, irmãos. Durante 3 anos e meio, a farinha não secou, nem a botija. Por quê? Porque essa mulher confiou em Deus. Ela confiou na palavra do Senhor, irmãos. Essa é a nossa meta. Qual é a sua dificuldade hoje para que Deus não faça acontecer o sobrenatural na sua vida? Para que Ele não possa prover aquilo que você não acredita. A questão é que às vezes você está pensando numa provisão. Nossa, aquele irmão, ele pode me ajudar porque ele tem um bom salário, ele ganha um bom dinheiro. Não vai ser aquele irmão. Não vai ser. Muitas vezes é aquele pequenininho na casa do pai que supre a sua necessidade. E às vezes a gente não entende isso. Para nós é assim, é o que o Cauê falou. A conta não fechou naquele mês. Eu não tinha dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso. Mas mesmo assim, olha, a farinha não faltou, o azeite não faltou e ainda superabundou a graça. Porque eu paguei tudo e ainda fiquei com dinheiro no bolso. Isso é Deus, irmãos. É só Deus que pode fazer isso. Então não temas, confia. Reconhece o Deus que você está servindo. A provisão de Deus, ela é infinita, irmãos. Ela não cessa. Ela sempre está próximo de nós. A questão é, eu vou firmar isso com você hoje. Posicione-se. Se posicione com Deus. Como os pentecostais gostam, se coloca na brecha, irmão. Na fiação. Porque é onde Deus faz a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes não acreditamos, mas Ele supre, irmãos. Durante todos esses meses Ele supriu a minha casa. Pagando prestação de Fiorino, sem andar com ela, vindo para a igreja, pagando aluguel, como bem a Vânia falou, pagando conta, se atrasa uma ou outra, ou então você troca uma para aquele mês, põe para o outro. Natural, mas Ele supre. A provisão vem de Deus, não vem do homem, irmãos. Ela não vem do homem. Deus ordena homens para te ajudar, mas a provisão não vem dele. Deus sabe quem pode te ajudar ou não. E Ele provê, fica tranquilo. Continuando, fala assim no 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, morreu. E a mulher reclamou a Elias, em vez de murmurar, adora a mulher. Que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Aqui tem um ponto, que ao mesmo tempo que ele é cruel, ele também é benéfico. Deus revela o oculto, irmãos. Ele não perguntou se ela estava em pecado. Ele não acusou, apontou o dedo na cara dela, você vai para o inferno porque você está fazendo isso, isso e isso. Seu filho morreu por causa do seu pecado. Eu já tive muito disso. A Isabel, às vezes, no tempo que ela fez a cirurgia de coração, com 3 meses, eu ficava para mim, eu tinha isso. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou pecando em algum lugar? O que eu estou fazendo para Deus me castigar através da minha filha? Irmãos, a Bíblia é muito clara. Ezequiel fala isso. Ela não te castiga por causa do pecado do seu filho e nem o seu filho por causa do pecado do pai. É bíblico. Porém, as coisas precisam vir para a luz, para que Deus traga o refrigério, para que Deus coloque a mão e opere o milagre. Se ela tinha algo oculto, ela mesma falou, você veio aqui para me lembrar do meu pecado?
Então ela estava pecando em alguma coisa. A Bíblia não especifica o quê, mas Deus revela o oculto. Meus filhos, eles têm umas coisas comigo que é interessante. E sempre que eles escondiam alguma coisa, falavam assim, eu sou homem de oração, hein? O que os olhos não vê, o Espírito Santo revela, hein? Aí ela ficava, a minha filha principalmente, a Ingrid. Pai, é melhor já falar logo, porque eu sei que uma hora o senhor vai saber. Então, irmãos, a sua comunhão com Deus, ela tem um efeito sobrenatural sobre as vidas que estão ao seu redor, sobre a sua e sobre aquelas que estão do seu lado. A sua conduta para com Deus revela muito quem você é para Deus. E as pessoas que estão ao seu redor, elas notam isso. Elas percebem isso. A primeira coisa que ela falou aqui de Elias, quando ela questiona, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Sabe, irmãos, o testemunho desse homem era notório. Ele era um homem de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam enxergar Jesus em mim e em você. Temos que ter uma conduta de Jesus, aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra a música secular, irmãos, desde que ela edifique o nome do Senhor. Mas eu tenho algumas coisas, isso é o Marcelo, tá? Isso não é bíblico e não é alguém que está falando. Mas eu não consigo entender um cristão, por exemplo, ele vai criar um status, um store. Ele mete um pagodão do secular, irmão. Ué, que você está cultuando? Qual é a música que está na sua cabeça? Porque se você ficar ouvindo o secular de segunda a sexta, e de repente você tiver uma oportunidade para louvar, é capaz de tu começar cantando o pagode do mundão. Porque é o que está na sua mente a semana inteira, batendo lá, ou então funk. A pessoa fala assim, mas o Tonzão canta funk gospel, mas o ritmo vai levar as meninas até o chão. Porque é o ritmo que manda, irmãos. É muito complicado. Não era nem para entrar nessa questão. Mas são coisas que nós precisamos aprender como crentes, como cristãos. Sabe, a sua conduta, eu não posso chegar você chegar na minha casa, tem duas, não vou mais na casa do Marcelo. Porque tu vai ouvir Marcados, vai ouvir Tardezinha gospel. Você vai cansar de ouvir pagode, mais gospel. Ou música gospel. Dificilmente você vai ouvir, a não ser contar a família da Vânia, que o pessoal gosta do flashback, gosta de uns passinhos da Toco, aí eu coloco para eles dançar, e danço junto. Você entendeu? Porque música que não fala o nome de Deus, não dá para nós, irmãos. Não cabe para mim, isso, Marcelo, para mim não cabe mais. Eu sei porque eu falo para a Vânia, eu falo assim, se eu ficar ouvindo muito pagode secular, eu volto a tocar na noite, irmão. Porque a minha carne vai gritar. Era o que eu fazia. Então, aprenda uma coisa, isso é do Marcelo para vocês. Nunca vai ser um pecado novo que vai atacar você. Vai ser o pecado que tu fazia lá atrás, antes de conhecer Jesus. É esse que vai fazer a sua carne gritar. O que você fazia lá atrás, ele vai chamar você. Ou então, vocês já assistiram o Homem do Homem-Aranha, quando ele está com o Venom, de preto? Não sei se todo mundo assistiu. Quando ele está de Venom, ele anda assim, só gata olhando para ele. O diabo nunca vai te dar o pior, irmãos. Ele vai te dar o melhor. Só naquele momento, depois vira lixo. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar com Deus o tempo integral. Porque o diabo, ele não falta no culto na quinta, na quarta, na terça. Ele trabalha a semana inteira, irmãos, para tirar o meu foco, para tirar o seu foco, para impedir que nós conseguimos o que essa mulher conseguiu de Deus. Ele quer ministrar os nossos corações para que nós saímos da presença do Senhor. E quando nós estamos aqui, muitas vezes nós permitimos isso. Temos que compreender que Deus, por ser onipotente, onipresente e onisciente, Ele conhece o nosso coração. O diabo não.
Mas o diabo conhece o teu passado de pecado. E ele sabe, bom, se eu mandar uma seta daquela ali, peguei ele, peguei ela. A gente tem que ter convicção disso, de quem você é com Deus e quem você é se você estiver longe de Deus. Precisamos ter essa convicção. Continuando, irmãos, no verso 19 a palavra diz assim: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino, 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Irmãos, aprenda uma coisa: Deus não desampara ninguém. Deus, ele não desampara o caído, ele não desampara o que está com as contas atrasadas, ele não desampara o que está enfermo, ele não desampara o que está abatido, ele não desampara o que está apreensivo. Deus, ele é Deus de provisão o tempo todo, irmãos. Se posiciona com Deus, coloca Deus à prova, como Malaquias fala, mas não na situação de dízimos e ofertas, porque essa ministração que a gente cansa de ouvir de uma forma tão errada, porque essa ministração era para o sacerdote que roubava os dízimos e as ofertas da casa do pai. Não era para a nave da igreja jogar aquele peso, o devorador vai te matar, o devorador... Não. Ele estava falando com o sacerdote Malaquias. E ele fala: coloque Deus à prova. Então coloque Deus à prova, irmãos, se posicionando com ele. Não barganhando: olha Deus, essa semana aqui, já que o Marcelo que falou, eu vou me posicionar, hein? Mas até domingo, pelo amor de Deus, hein? Me traz a bênção. Não é assim que funciona, irmãos. Não funciona assim. Mas se posiciona. Experimenta orar todos os dias, nem que for 1 minuto, irmão. Nem que for uma frase. Elias, quando ele orou no Monte Horebe, foi 21 segundos ou 30 segundos no máximo. E ele falou: Deus, manda fogo do céu. Queimou todo o holocausto, e os caras que ficaram o dia inteiro, entre aspas, orando, não receberam nada. Sabe, a questão não é o tempo de oração, a questão é como você se posiciona com Deus, até na sua oração. Essa é a diferença. Para encerrar, irmãos, no versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Irmãos, essa mulher reconheceu a verdade que havia na vida de Elias. Nós precisamos reconhecer essa verdade, irmãos. Quando a gente vai para João 1, a palavra é a verdade. Jesus se tornou o verbo. Quando você vai para João 14,6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Temos que reconhecer essa verdade. Quando você vai para João 8:31, 32, se eu não me engano, fala que se nós permanecermos firmes na palavra do Senhor, nós seremos seus discípulos e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Sabe, irmãos, essa verdade é Jesus. Nós precisamos ter comunhão com Jesus, precisamos reconhecer quem é Jesus, precisamos reconhecer a palavra de Deus que rege as nossas vidas, porque quando nós reconhecemos, quando nós praticamos, e Tiago fala bem isso, em Tiago 1:22, para não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra, as coisas mudam, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor vê transformação na nossa vida.
O maior evangelismo não é você estar aqui no altar, pregando a palavra, louvando ao Senhor. O maior evangelismo é a minha vida lá fora. As pessoas olhando quem você é com Deus. Porque tem crente que é uma bênção, dentro da igreja ela é de um jeito. Lá fora, misericórdia. Para ser crente que nem aquele irmão, estou fora. Sabe, irmãos, precisamos mudar isso. Existem muitos testemunhos ruins lá fora. E nós podemos dar bons testemunhos para as pessoas lá fora, para que elas possam ser alcançadas e para que essa transformação seja algo notório em nossas vidas. Porque é difícil? É. Mas essa mulher, no momento mais difícil, ela foi o quê? Generosa. Ela deu o que ela tinha, irmãos. Pega lá um copo de água agora. Pega lá o que você tem agora. O que nós estamos fazendo para Deus, irmãos? Não quero aqui pôr peso em ninguém, mas reflita. Faz uma introspecção de dentro para fora no seu coração. Porque nós podemos ser muito melhores para Deus. Essas cadeiras podem estar cheias de pessoas que amam a Deus. Tem pessoas lá fora que estão precisando de um abraço seu. Não é meu, não é do pastor, não é do seu Luiz, não é do seu Siqueira, é seu. Elas estão precisando, irmãos. E elas estão assim, ó, me abraça. Vocês já viram aqueles quadrinhos que tem na internet, aí nesses YouTube? O cara fala assim, ó, com uma plaquinha, me dá um abraço. Irmão do céu, demora uns 30 para aparecer um. Para você ver como as pessoas, elas são carentes, mas ao mesmo tempo elas não reconhecem o quanto elas precisam de Deus. O quanto elas precisam ter uma intimidade com o Senhor. Porque só quem é íntimo do Senhor tem uma vida transformada. É difícil falar isso, mas o mais difícil é viver essa transformação, irmãos. Mas nós podemos. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor. Quero agradecer essa oportunidade. Irmão, tenham convicção. A provisão, ela te alcança. Ela te alcança. A questão é, posicione-se. Dê o seu melhor para Deus. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando do seu amor, do seu coração, de atender o próximo, de você fazer uma visita. Participa do discipular, sabe? É gostoso, irmãos. Nessa quarta-feira em casa estava eu, a patroa, o pastor e as crianças. Não tinha mais ninguém. Hoje o pessoal desfalcou. Mas foi tão produtivo, foi ou não foi, Luiz? A gente falando de Deus, a gente aprendendo com Deus. Porque quanto menor o número, mais você pode se expressar, mais você pode aprender, mais você pode falar. Não que a gente não queira um número grande, mas a gente quer pessoas que estejam entronizadas com Deus, que querem a Deus, irmãos. Pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas que podem ser tocadas pela palavra de Deus. Nós podemos. Com o Senhor, tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Quero terminar com uma oração. O Ministério de Louvor, fica à vontade. Escolha o louvor que Deus falou. Pode? Louvado seja Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui nessa noite, Deus. Que esta palavra, Deus, assim como cortou o meu coração, Deus, possa fazer a diferença na vida dos meus irmãos, Deus. Que nós possamos ser generosos, Deus. Que nós possamos reconhecer quem nós somos para o Senhor, Deus. E para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração e ter um coração entregue, Deus, aonde nós vamos receber ajuda, Deus. Para que nós possamos ser ministrados. Para que a nossa vida possa ter um diferencial contigo, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta vida e por este momento que o Senhor nos trouxe aqui. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Enquanto o Marcelo pregava, irmão, algo que veio dessa passagem que nos chama a atenção. Essa viúva não conhecia o profeta.
E quando ele pede água, ela acha estranha e fala, calma, vou pegar. Só que o Marcelo disse, ela vai além e pede pão, né? Ele pede pão para ela. Ela acha estranho e ela dá uma desculpa, né? Ó, o que tem aqui é para mim e para o menino comer e morrer, irmão. Mas ela resolveu, irmão, dar um passo de fé. Ela resolveu dar um voto de confiança. Agora eu quero te fazer pensar, irmão. E se a atitude dela tivesse sido diferente? E se ela dissesse assim, você é folgado, profeta? Sai daqui, rapaz. Só tenho para mim e para o meu filho, vai bater em outra casa. Pouco tempo depois, o que aconteceu? O filho? Onde ela ia bater para receber uma oração, irmão? Hã? Se ela fecha a porta, observe isso, irmão. Nós fechamos algumas portas pequenas, que na verdade seriam escapes de milagres grandiosos em nossa vida, irmão. A gente está fechando portas pequenas, dizendo que isso aqui, Deus não vai se mover através disso. Deus não vai operar atrás. Isso aqui é pequeno demais. Ah, irmão, não despreze. Aliás, Deus prefere agir através do pequeno, do menor, do improvável, daquilo que ninguém dá nada. Então, irmão, começa a observar. Veio coisa pequena, veio coisa que para você e você fala, o quê? Daqui não vai sair nada. Olha que pode ser o começo de um grande milagre na tua vida. Se ela não entrega o bolo, irmão, o pedaço de bolo, o menino ia morrer e nunca ia ressuscitar. Mas ela diz, está aqui a água, profeta, está aqui o bolo, aonde come um, dois, come três. Generosidade abre porta para milagres maiores. Receba essa palavra no teu coração. Generosidade abre portas para milagres maiores. Tem gente que diz assim, mas quando eu tiver, aí eu faço. Não, irmão. Deus está procurando quem tem para fazer, não. Ele está procurando aqueles que têm um coração generoso. Aquele coração que diz assim, Senhor, está aqui. Não é muito, é o menininho, né? Uma multidão de 5.000 pessoas. Os discípulos, Jesus, manda embora, Jesus. Está tarde já, está escurecendo, não tem onde comprar pão e o dinheiro, acabou, manda embora, Jesus. Jesus falou, o quê? Dai vocês de comer. Tem nada aí não? Daqui a pouco um chega. Jesus, tenho aqui uma marmitinha, né? 5 pães e 2 peixinhos. Ainda fala assim para Jesus, tem a marmitinha, mas o que é isso para tanta multidão? O que é isso para tanta gente? Só que Jesus nos dá uma lição. Ele pega o que aos olhos dos homens era pouco. 5 pães e 2 peixinhos. Olha o segredo aqui agora. Não reclamou, nossa, é ovo de novo? Nossa, isso de novo? Não. Jesus levanta para o alto e diz, Pai, graças te dou. Te dou graças por este alimento. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartarão. Sobrou pão ainda para levar para casa, irmão. Quantos de pão sobrou? Alguém lembra? 12 cestos. Sabe o que é isso? Os discípulos foram embora carregando, cada um cesto, para nunca mais desacreditar que Jesus faz milagre. Não, irmão, ninguém tem tão pouco na mão. Ninguém tem tão pouco na mão. Isso que você está falando de que é pequeno é a porta para milagres maiores. Você recebe essa palavra no teu coração? Tenha o coração dessa viúva, irmão. Deus vai fazer milagres em nossa vida. Vamos orar? Vamos orar nesta noite. Quero chamar aqui meu